Bem, pessoal. Continuando então nosso conteúdo de funções oxigenadas, vamos agora nós vamos estudar a função cetona. Tanto o aldeído como cetona, tá? As duas possuem a carbonila, tá? E você pode perguntar, professor, o que danado é carbonila? Carbonila é justamente essa estrutura que você está vendo aí, tá? Carbonila vai ser essa estrutura, ó, que eu estou circulando aqui de vermelho. Isso é chamado de carbonila, certo? Isso é a carbonila, tá? Então, essa carbonila, ela pode vir em duas situações. Primeira situação, vou pegar o mesmo composto, H3C, CH2, C dupla O, C dupla H, certo? E o outro, H3C, C dupla O, CH2. Pronto. Aí você consegue identificar a diferença, tá, entre funções. Você tem a carbonila no de cima, que eu estou circulando de azul, e tem a carbonila no composto de baixo. Os três possuem três carbonos. Os dois compostos possuem três carbonos. Os dois compostos possuem a carbonila, certo? Só que há uma diferença. Se você olhar o primeiro composto, a carbonila está na extremidade, certo? Nesse carbono com dupla O, de um lado é outro carbono e do outro lado é um hidrogênio. Toda vez que a carbonila vier em uma das duas extremidades, ou até mesmo nas duas extremidades, tá? Nós temos um aldeído, tá? Um aldeído. E todas as vezes que você tiver uma carbonila entre carbonos, ou seja, dos dois lados do carbono com dupla O, você tem carbono, não tem hidrogênio. Ou seja, a carbonila está entre carbonos, não está na extremidade. Então, aí, nesse caso, você vai ter uma cetona, certo? O nome deste aldeído, que é o primeiro composto, ele vai ser propanal. Já o de baixo, que tem três carbonos, vai ser a propanona, que nós vamos falar sobre nomenclatura direitinho, ok? Então, essa é a diferença básica entre aldeídos e cetonas. Aldeídos, cadeia função orgânica oxigenada, que possui a carbonila nas extremidades, ou em uma das duas extremidades. Enquanto que a cetona é uma função oxigenada, que possui a carbonila entre carbonos, tá? Entre carbonos. Nunca vai estar na extremidade. Isso que você vê aqui, ó, de R1 e R2, é porque é radical um e radical 2. Tá? R1, R2, quando aparecer, significa dizer que você está observando radical. Tá? Então, é radical. Ok? Então, apagando isso aí, diz assim: são compostos que possuem oxigênio ligado a uma cadeia saturada, né? Uma cadeia carbônica, pode ser saturada ou insaturada, né? Possui o grupo carbonila, que é o C dupla O, como vocês estão vendo, posicionado entre carbonos, ok? Esse composto que vocês estão vendo aí, dessa figurinha, tá? O que tem de preto é carbono, o que tem de branco é hidrogênio e o vermelho é o oxigênio, certo? Esse composto que eu falei, tá? Que é justamente essa figura H3C,
C dupla O, CH3. Esse é o principal composto, é o principal representante das cetonas. Esse aí é justamente conhecido como propanona, como eu já falei, mas vocês conhecem comercialmente como acetona, tá? Então é a acetona comercialmente que vocês conhecem. A diferença da acetona, propanona, para a acetona que vocês compram em farmácia, supermercado, tá? É que a acetona que você compra, ela é uma solução, é uma diluição. A gente pega a propanona, né, a acetona pura, faz uma diluição em água, tá? E aí, acontecendo isso, você tem a acetona, a propanona diluída, tá? E mesmo assim, vocês sabem que o melhor a se fazer, até por conta das unhas, não usar a acetona e sim o removedor de esmalte, que é um outro solvente, tá? Não a base de acetona, porque você sabe que deixa as unhas quebradiças, estragam, né, com o passar do tempo e com o uso contínuo. Então, se é uma solução, se não está concentrada e faz isso, imagine se você tivesse a utilização da substância, né, da própria nona, da acetona pura, usado nas mãos diretamente ou usado nas unhas, tá certo? Então, isso aí seria realmente complicado, seria problemático, tá bom? Continuando. Vamos lá. Pronto. Nomenclatura, né? Como é que você vai dar o nome a esse composto? Tá? Como é que você vai dar o nome a esse composto? Ó, você tem o seguinte, a forma correta, a forma oficial para ser trabalhada, é esse aí, ó. Prefixo mais infixo mais zona, como eu já falei lá na propanona, certo? O menor composto da cetona é justamente a propanona, porque para existir cetona, você tem que ter no mínimo, 3 carbonos, certo? Mais do que menos de 3 carbonos, aí não é cetona, certo? Você vai ter um aldeído, porque aí você acabaria tendo a carbonila nas extremidades, em uma das duas extremidades, certo? Então, o menor composto que representa as cetonas é a propanona, tá bom? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo assim, H3C, vou colocar aqui para, pronto, H3C, CH2, C dupla O, CH3. Então, como é que fica no nome desse? Eu tenho 4 carbonos. Então, 4 carbonos, eu tenho um boot. Aí, infixo, é só ligações simples entre carbonos. Essa ligação dupla que está com o oxigênio não conta para deixar a cadeia insaturada. A cadeia só será insaturada se tiver, certo? Uma dupla entre carbonos, tá? Uma dupla entre carbonos. Se a dupla não for entre carbonos, não conta como insaturação, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Boot, só ligações simples, tá? Como tem a carbonila entre carbonos, é uma cetona, vou colocar o quê? Ona, que é o sufixo da cetona. Então fica butanona. Da mesma forma, eu poderia colocar, representar de forma de segmento de retas, né? Ó, 2, 3, 4, dupla, ó. Isso também é uma butanona, tá? A diferença é que você não está observando com os carbonos e hidrogênios aparecendo, ok? Então, sabendo disso, aí vem o composto aí, tá? Justamente é o composto que eu fiz, a butanona, tá? Não precisa, propanona e butanona, não precisa numerar, porque se eu pegasse esse C dupla O e colocasse no outro carbono, tipo assim, ó, certo? Se isso aqui não existisse,
e eu coloco isso aqui, ó, e eu colocasse dupla O no outro carbono, continuaria sendo butanona do mesmo jeito. Porque ao invés de eu olhar para a esquerda, eu estava iniciando pela direita. Não muda, não tem numeração, tá? Não tem numeração. A numeração da cadeia da acetona, ela só vai acontecer a partir de 5 carbonos. Aí você vai numerar, certo? A partir da extremidade mais próxima da acetona, né, da carbonila. Aí, professor, não numera de jeito nenhum? Sim, você pode numerar a partir do momento em que você tenha, por exemplo, radicais. Então, se você tiver radicais, certo? Se vier essa possibilidade de você ter radicais, aí sim você tem como fazer o acompanhamento, fazer a numeração, tá certo? Caso contrário, você não há necessidade de você fazer essa numeração. Não precisa, tá? Alguma dúvida, pessoal? Não. Não? Tranquilo? Pronto. Então, nesse próximo slide, tem aí justamente a representação, né? A principal representante comercial da acetona, que é o removedor de esmalte, né? A acetona, a propanona. É uma diluição da propanona, certo? A acetona que nós usamos comercialmente é a acetona, tá? Uma diluição da propanona. Então, que hoje em dia, como eu já falei, já vem sendo substituído por outros removedores, tá? Então, aí você tem alguns exemplos, tá? De representação. Todos eles, se você observar, representam o mesmo composto, que é a propanona. Todos. Mas só que vocês observam eles de maneira diferenciada, tá? Você vê, por exemplo, esse primeiro exemplo, esse primeiro exemplo que vocês estão vendo aqui, certo? Vocês estão vendo que tá os hidrogênios tudo condensados, tá? Esse segundo exemplo, vocês estão vendo que os hidrogênios estão já espalhados, tá? É uma outra forma de representar. E tem essa terceira maneira, que eles estão, além de espalhados, eles estão organizados, né? Não estão, estão distribuídos de forma bem emparelhada, tá? Com ângulos específicos aí de 90 graus, tá certo? Ainda teria a outra representação, que seria por segmento de reta, que é esse aqui que eu estou fazendo para vocês. É uma outra forma de representar. E a propanona tem esta fórmula molecular, C3H6O, ok? Todos eles representam a propanona. Então, na pentanona, como eu falei para vocês, a partir da pentanona e em outras cetonas maiores, há necessidade de indicar com um número a localização da propanona, certo? A numeração é feita a partir da extremidade mais próxima da carbonila, como eu tinha dito para vocês. Lembrando que você pode ter, por exemplo, na butanona, necessidade de numerar caso venha uma ramificação. Como assim, professor? Tipo, H3, deixa eu botar aqui, H3C, C dupla O, aí C, bota um fenil aqui, CH3. Certo? Nesse caso, eu preciso numerar, tá certo? Preciso numerar, porque eu tenho que dizer de que extremidade eu tenho que vir, certo? Então aqui eu teria que numerar, ó. 1, 2, 3, 4. Teria que numerar, fazer a numeração. Pelo menos porque eu preciso indicar a possibilidade do radical,
Não é por conta da acetona, não, né? Carbonilo, é por conta do radical. Porque eu também poderia ter essa mesma situação só assim, ó. H3C, C dupla O, CH2, CH2 e o anel benzênico, fenil. Então eu precisaria numerar, porque nesse primeiro exemplo, né, que eu estou colocando de azul, o fenil está no carbono 3. E no segundo exemplo, o fenil está no carbono 4. Então eu preciso numerar. De qualquer forma, eu teria que numerar. Ok? Então, como é que ficaria essa situação? Vou colocar de vermelho. Como é que ficaria o nome desse composto? Então, são 5 carbonos, tá? But. Só ligações simples entre carbonos. Hã? Posição da carbonila. Vocês notam aí, está no carbono 2. Então, 2 ona seria o nome desse composto, tá? Ou eu ainda poderia escrever 2 butanona. É uma forma. Ah, obrigado. Eu me peguei o but e esqueci. Deixa eu. Nas duas eu coloquei a mesma coisa. Como são 5 pentan, pentan 2 zona. Ou 2 pentanona, já que são 5 carbonos. Ok? Então é uma forma que vocês têm de representar. Exatamente, Débora. Exatamente. É por isso que eu demoro muitas vezes tanto em hidrocarbonetos. Tem professor quando vai explicar, ele mostra assim, com rapidez em todas. Aí você não fixa. Mas eu gosto de mostrar detalhadamente, de forma bem expressiva, hidrocarbonetos, porque acontece justamente o que você acabou de citar agora. Quando você vai ver nas outras funções, como você viu o hidrocarboneto de forma expressiva, você não tem tanta dificuldade porque você já sofreu em hidrocarbonetos. Então, as outras funções só vai mudando o sufixo, só vai mudando a representação do composto, né, o grupo funcional, como álcool, é OH, né, ligado a carbono saturado. Enol, eu vou colocar OH também, mas ligado a um carbono com dupla. Fenol também tem o OH, só que é ligado diretamente ao anel benzeno. Aí mudou, vamos falar agora de aldeído. Aldeído tem carbonila, ligado aonde? Na extremidade. Aí cetona, também tem carbonila, só que não é na extremidade, é entre carbonos, tá? E aí realmente, como vocês estão afirmando, Lucas, Débora, eu acho que outros perceberam também, isso vai facilitando bastante, né? A ideia justamente é essa, de facilitar. Que bom que vocês estão conseguindo entender bem, tá? Então, continuando. A próxima aí diz assim, ó. Tanto os aldeídos como as cetonas apresentam o grupo carbonila, que é isso que eu falei para vocês, C dupla O. Por definição, nas cetonas, a carbonila deve estar entre dois carbonos. Já os aldeídos, eles devem estar ligados a um hidrogênio, portanto, precisa ficar na ponta da cadeia, na extremidade. Em uma das extremidades, ou até mesmo acontece nas duas. Porque você pode ter assim, você pode ter aldeído, ó, C dupla OH, CH2, C dupla OH. Isso é um aldeído, só que é um aldeído com as duas extremidades ocupadas por carbonila. Certo? Então, nesse caso, como é que você vê? Então, são 3 carbonos, pró. Tem só ligações simples entre carbonos, então propan, certo? Como eu preciso de um termo de ligação, então propano, propanó, são duas de propanodi, como é aldeído, al, propanodial. Então, é o nome desse composto. Tá? O O, que eu falei para vocês, não representa hidrocarboneto,
porque não está na extremidade. Esse O significa um termo de ligação, tá? Tem alguns livros que indicam colocar assim, propan, prop, porque são três, an, porque é ligações simples, aí coloca um traço e coloca dial, propandial. Para não ficar propandial, aí tem autores que juntam adicionando o, então fica propanodial, tá certo? É uma maneira de representar propandial ou propanodial. Propanodial é a forma mais expressiva, a forma mais comum de se colocar, tá? Uma outra forma agora, não com aldeído, mas com cetona, que a cetona também pode apresentar mais de uma. Então, por exemplo, eu posso ter aqui, ó, H3C, C dupla O, C dupla O, CH3. Tá? Isso só pode acontecer a partir de 4 carbonos, né? Porque com 3 carbonos eu só consigo colocar uma carbonila. Mas com 4 carbonos, a partir de 4 carbonos, eu posso colocar aí 2 carbonilas. Tá? Então a ideia é a mesma, são 4, but, só ligações simples, an, o termo de ligação, ou você coloca um traço, né? Butanol, como são duas, né, carbonilas entre carbonos, di, carbonila entre carbonos é ona, então fica butanodiona. Esse é o nome dado quando você tem duas carbonilas entre carbonos. Ou tem autores que colocam butandiona, certo? Bota o tracinho butandiona. Mas o mais comum é esse aqui, butanodiona. Ok? Alguma dúvida? Então, continuando. Aldeído e cetona são compostos carbonílicos, certo? Porque é derivado da carbonila. Então, derivados da carbonila são compostos carbonílicos. Aí vocês vão ver o próximo, que é ácido carboxílico, que é derivado da carboxila. Então, serão compostos carboxílicos. São os próximos a ser estudados, tá certo? Carbonila, compostos carbonílicos, aldeídos e cetonas, tá? Então, deve-se determinar a cadeia principal, tá? Ela que é a maior, que vai trabalhar com a carbonila, começando pela extremidade mais próxima do C dupla O, certo? Como no caso de álcool e aldeído, a propriedade é dada ao grupo funcional, né? A prioridade é dada ao grupo funcional e não às ramificações. Certo? Então, por exemplo, se eu tiver aqui um tipo assim, vou fazer uma estrutura como essa, aí tem aqui dupla O, certo? E do outro lado eu tenho aqui um anel benzênico. Aí, não, eu vou começar da esquerda porque tem um anel benzênico. Não, a prioridade é da direita porque tem o grupo funcional. Então, ficaria um, dois, três, quatro, cinco. Ficaria a numeração dessa forma. Sempre a prioridade é do grupo funcional. Depois é da insaturação dupla ou tripla e, consequentemente, do radical. A ordem é essa de prioridade. Primeira prioridade é grupo funcional, depois a insaturação dupla ou tripla e, em último lugar, do radical. Não, tranquilo, Kaique. Tranquilo. Ok, Jeff? Beleza. Então, continuando. Olha esse composto que vocês estão vendo aí, tá? Por que ele é 2-metilpentantresona, tá? Porque, se você observar, aí seria o seguinte, e forneça o nome desse composto abaixo. Ou então eu vou colocar um textinho falando sobre esse composto, dizer para que ele serve, comentar em que é usado na indústria, tarará, tarará, a partir das informações dadas e do que se conhece sobre cetona, qual a nomenclatura oficial desse composto. Aí você iria lá, tal, e colocaria o nome dele, ok? Aí,
Por que? Qual a numeração? Ó, eu tenho o grupo funcional, certo? Carbonila, no meio, certo? Só que, por que que eu começo da esquerda? Um, dois, três, quatro, cinco. Porque apesar da carbonila estar no meio, tá? E aí tanto faz eu colocar a esquerda como direita, porém eu vou para uma segunda observação. À esquerda, eu também tenho um metil, tá? Esse composto é o metil. Então, como eu tenho à esquerda o metil, tá? E a carbonila está no meio e para ela tanto faz, eu dou prioridade à esquerda e não à direita, formando esse nome aí que vocês estão vendo, 2-metil pentano 3 ok? Agora, lembrando de outra coisa, isso tudo que nós estamos vendo é a nomenclatura oficial, tá? Ainda tem a nomenclatura usual, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, tem a numeração, como eu já fiz, certo? Aí fala, vamos lá, falar aqui. Em determinadas circunstâncias, um indivíduo pode eliminar acetona no ar que expira, quer dizer, que coloca para fora. Aí você vai dizer, oxi, professor, e quem já viu esse negócio? A gente respira oxigênio, não tem nada a ver com acetona, não. Como é que a gente vai colocar acetona para fora? Ó, que adquirirá odor característico adocicado, então quer dizer, em certos momentos, dependendo do que você consome, você pode exalar, você pode expirar, certo? É, acetona ou acetona diluído no ar, digamos assim, certo? Que vai ter um sabor mais adocicado, certo? Que é chamado aí de hálito cetônico. Que situação é essa? Aí tem, ó, se sua dieta alimentar contém muita gordura e pouca açúcar. Então, se isso acontecer, certo? Quer dizer, você passar a produzir, a consumir pouca açúcar e muita gordura, o que é que vai acontecer? Seu organismo, para poder digerir essa gordura, tá? Para poder quebrar esta gordura, para poder consumir tanta gordura sem açúcar, o que é que acontece? Vai ter que efetivamente, tá, ocorrer na reação química a produção de acetona. Acaba acontecendo a produção de acetona. Isso faz com que, ao ser exalar, quando você respira, você exala, você elimina, já que a acetona ela é volátil, né? Ela tem um ponto de ebulição baixo e volatiliza facilmente. Não é à toa que se basta você abrir o vidrinho de acetona, que se você esquecer, rapidamente ele evapora, tá? Então, como ele é volátil, então é eliminado na respiração, tá certo? Então, isso é algo natural que pode acontecer no organismo de uma pessoa. Então, nesse caso, a gente falou em três circunstâncias, porque está em ordem, a aparição está em ordem diferenciada, tá? Então, a primeira, muito tempo em jejum, certo? Então, você passa muito tempo sem comer nada, aquele hálitozinho agradável, sabe aquele hálitozinho bonzinho que você dorme o dia, assim, vai dormir tarde e aí só acorda lá pelo meio-dia? Quando você vai falar com as pessoas, né? Chega, sai um hálitozinho docinho, docinho, bonzinho, entendeu? Isso é proveniente justamente da acetona, tá? Porque você não consumiu, tá? Adequadamente, você não comeu, você não se alimentou, tá certo? E esse alimento que você não consumiu, ele vai começar a consumir a gordura do seu corpo, tá? A gordura do seu corpo. Então, isso também provoca a liberação, a reação do hálito cetônico, né? A segunda é justamente essa questão da dieta alimentar, de muita gordura e pouco açúcar, tá? E a terceira vai ser quem tem questão de diabetes, né? Quem sofre de diabetes mellitus,
né? Quem está com diabetes, ele tem também essa situação. Exatamente, Débora. Exatamente. Primeiro, o que é consumido é a gordura, tá, do corpo, depois os músculos. Exatamente. Então, quando você está fazendo uma dieta, a primeira coisa que é consumido é a gordura, depois é o músculo. Mas só que acontece o seguinte: não é dieta por dieta, tá entendendo? Tem que ser uma coisa controlada. Aí, a dieta acompanhada pelo nutricionista, ok, Giovana? A dieta acompanhada pelo nutricionista, ela é importante porque você passa a fazer uma dieta de forma organizada para que você não tenha problemas futuramente, tá? De que forma? Você teria problemas se você simplesmente, eu vou fazer dieta, vou parar de comer. Vou só comer verdura, ou então não vou comer nada. E aí o que é que acontece? Além de perder as camadas de gordura, além de perder a gordura, você chega num processo que também a musculatura vai ser efetivamente afetada. Porque não há um consumo. Primeiro eu só vou perder gordura, depois é que eu vou perder músculo. Não, isso não funciona nesse sentido. Tá? Você inicialmente sim perde gordura, mas depois você passa a perder os dois, certo? O seu corpo, sem alimentação, você vai perdendo as forças, você vai ficando desnutrido e você precisa do alimento para você andar, para você pensar, para você fazer tudo. Você precisa de alimento. Então, o que é que o nutricionista, o que é que o médico responsável, o especialista, ele faz? Ele organiza sua dieta de tal forma. Exatamente, Débora. Certo? É extremamente necessário, tá? Então, o que é que ele faz? Ele organiza sua comida, sua alimentação, para que você diminua, né, lipídios, que é a gordura, e carboidratos, que são as massas e os açúcares. Ok, Nathan? Então, você começa a diminuir, ele diminui da sua alimentação, ele não retira totalmente, drasticamente, certo? Porque alguns lipídios são importantes, que é chamado de gordura boa, certo? Então, são importantes para você melhorar, tá bom? Então, ele mantém certos níveis de gordura, pouco, mas mantém, tá certo? No próprio alimento, o próprio alimento, ele já tem determinado tipo de gordura que vai fazer bem. Por exemplo, ao invés de você estar comendo um alimento, uma carne gordurosa, certo? Vai fazer o feijão, bota carne dentro. Então o caldo ele já é gorduroso. Tá? Então, em vez de você fazer isso, de estar comendo gordura de outras maneiras, com fritura, por exemplo, ele retira tudo isso e passa a lhe orientar para consumir gorduras boas. Então, por exemplo, vai sua alimentação, tá? Ele tem que ser balanceado. Então, ele retira gordura de carne de porco até certo ponto, sim, Lucas. De que forma? Se você vai fritar, por exemplo, um alimento entre uma gordura de um óleo, de uma manteiga principalmente, e a gordura de porco, que é a banha do porco, em pequena quantidade, ela é mais saudável do que a gordura industrializada, do óleo, da margarina. Porque esse tipo de gordura, ele vai fazer com que produza gordura trans, que é a gordura ruim, certo? A gordura trans, não, desculpa, a gordura saturada, certo? Que vai fazer com que prejudique o organismo. E a gordura natural, tá, da banha, por exemplo, do porco, ela em pequena quantidade, ela é mais saudável do que a gordura artificial, que é a gordura de margarina e manteiga e óleo, dependendo do tipo de óleo. Tá entendendo? Então, ele primeiro tem esse ponto. Então, o que é que ele faz? Ele pega, primeiramente, então, uma boa parte do seu prato, vamos dizer, o almoço, tá? Ele tem que mudar. Então, metade, o que você comia do prato todo, com feijão, arroz, macarrão, não sei o que, não sei o que, ele vai pegar e vai diminuir. Metade do prato é verdura, certo? Então,
metade do prato passa a ser verdura. Então aí a verdura você pode comer à vontade. E aí ele faz o seguinte, ó, você quer dar um temperozinho? Então evita sal por conta da pressão alta, mas aí você pode colocar, por exemplo, um pouquinho, um fiozinho de azeite por cima. Então o azeite, ele é uma gordura boa, tá? O azeite é uma gordura boa que você pode consumir. Aí, professor, e se eu pegar o azeite e for fritar alguma coisa? Aí você está pegando o azeite e está estragando o azeite, tá certo? Está estragando. Por que está estragando o azeite? Porque quando o azeite ele é aquecido, ele se transforma também em gordura saturada. Então vai prejudicar seu organismo do mesmo jeito, tá? E por que não é assim, Gabriela? Então é o seguinte, metade do prato seria verdura e a outra metade, aí você iria, o responsável, tá? Pela alimentação, tá? Aí é o que tá, Gabriela. A questão não é você gostar ou você não gostar. Vocês têm que entender que a alimentação saudável e exercícios físicos, certo? Não é um fato de gostar ou não, é um fato de mudança de vida, é mudança de qualidade de vida. Como é que você quer envelhecer? Você quer envelhecer de forma a ficar com dores, de forma a você ter uma vida menos prolongada, né? Com problemas de saúde, até que está tomando remédio atrás de remédio, certo? Ou você prefere ter sacrificar-se um pouco mais, certo? Comer porque sabe que é necessário e depois você passar a gostar, porque você vai ver o resultado. É como Mariana diz, no início tudo é difícil, tá? Tudo é difícil, certo? Mas depois que você vence essa barreira inicial, fica muito mais fácil de você conseguir avançar, certo? Você prefere se alimentar saudável, você prefere comer verdura, certo? Ou você prefere ficar doente? É como o Esté diz aí, o cara depois que fica doente, aí se dana a comer verdura, fruta, só que dependendo do momento em que você passa a consumir, já é um tempo que não dá mais. Você já está numa idade mais avançada, você já está com um porte físico que é mais difícil de você voltar. Aí vai ter que fazer cirurgia, tá certo? Então é melhor prevenir, como estão falando, né? Como o Xé está falando, certo? É melhor prevenir, é melhor buscar o quanto antes, enquanto mais novo, do que você deixar isso acontecer de forma mais tardia. Né? Então é melhor melhorar por se sentir bem, por consciência de que você precisa se cuidar e cuidar das pessoas à sua volta, tá? Do que aprender isso pela dor, que é quando você vê pessoas doentes na família, quando você se vê doente, e aí é um problema, tá certo? Eu, no meu caso, por exemplo, eu sempre gostei de fazer atividade física, principalmente relacionada à arte marcial. Só que isso não é suficiente. Então, eu tive que ir no nutricionista, tenho que ter um acompanhamento para melhorar minha alimentação, tá certo? E tenho que praticar atividade física, tá? Tem que praticar. Não gosto de academia, mas tenho que fazer. Então, tenho que ter o tempo de academia e faço minha arte marcial, tá certo? Vou passar a pedalar logo, logo, tá certo? Então, quer dizer, tenho que deixar mais movimentado, incentivar também as pessoas da minha família a fazer isso, para que tenhamos uma transição da idade de adolescência para a idade adulta e depois para a idade mais madura, né, para a velhice, de forma mais tranquila, de forma mais saudável, mais suave, certo? Para ter longevidade, para durar mais. Não adianta durar mais doente, tá certo? Então vocês têm que ver esse ponto. A mudança de vida é necessária. E a gente tem que começar a mudança de vida através da alimentação e da atividade física, tá bem? E aí, quem sabe, futuramente, a gente não pode até fazer como as meninas fazem, criar um grupo de corrida, não para competição, como faz a Débora, como faz Mariana e tantas outras pessoas,
né, conhecida da escola, orientadas por Tânio, mas até mesmo uma corrida mais tranquila, uma corrida mais leve, mais saudável, né? E aí que isso melhora o vínculo de amizade, melhora o humor. Quando estou sem fazer atividade física, eu já sou ignorante. Sem atividade física, eu fico insuportável, tá certo? Então, a atividade física relaxa, deixa você mais leve, mais dinâmico, e a coisa vai fluindo, tá bom? Vamos amadurecer essa ideia, né? Quem sabe não dá certo. Ou, além de corrida, fazer um grupo de pedal, uma coisa assim. Então, é interessante. Vamos pensar nessa ideia, depois a gente vai se falar, beleza? Então, bem, antes da gente ir para... tranquilo, André, beleza. Então, antes da gente ir para ácido carboxílico, eu quero mostrar para vocês, tá, a nomenclatura usual da cetona, certo? Nós temos o grupo cetona, vou escrever aqui, grupo cetona, e nós temos a nomenclatura usual. Como é a nomenclatura usual? Como é que você pode, por exemplo, pegar aqui H3C, C-O, CH3 e colocar o nome desse composto, certo? Uma maneira de você colocar o nome desse composto é fazer o seguinte: é colocar nome dos radicais em ordem alfabética, mais a palavra cetona. Isso é uma outra maneira de você nomear, só que de forma usual, tá certo? Como seria, professor? Bem, você pega, vou botar aqui de outro lápis, de outra cor, ó. Você pega esse central e chama de cetona. Aí o que é que você tem do lado? Metil. O que é que você tem do outro lado? Metil. Como os dois são iguais, metil, metil vai ficar dimetil cetona ou dimetil hífen cetona, tá? Então, essa é a forma usual de você escrever o nome da acetona. O nome oficial é com ona no final, tá? E essa é a nomenclatura usual. Às vezes você encontra no comércio com o nome usual. Do mesmo jeito que a propanona é a acetona, certo? Então, é dimetilcetona ou acetona. Acetona é o nome comercial, não é o nome usual, é o nome comercial, certo? O nome usual da acetona, da propanona, o nome usual é o dimetilcetona, ok? Vamos ver uma outra situação. Por exemplo, se eu tiver assim, ó, se eu tiver aqui, ó, dupla, ó. Então, o que é que eu tenho do lado direito? Ó? Aqui eu tenho um carbono, então tem um metil. E do lado esquerdo eu tenho um, dois, três carbonos, como a ligação com C dupla O é na extremidade, então eu tenho aqui um propil. Então, como é que ficaria o nome usual desse composto? Seria metil, propil, cetona, certo? É o nome usual desse composto. E eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Isso seria pentan, dois zona ou dois pentanona é o nome oficial, tá? Dois pentanona ou pentan dois zona. Isso é o nome oficial. O nome usual seria esse de baixo, metilpropil cetona. Ok? A gente vai exercitar nas questões quando eu passar, tá? Bem, com isso, nós concluímos aí a parte de cetona e vamos agora para ácido carboxílico, tá? Então, o que é um ácido carboxílico? É um grupo, uma função, né?
Um grupo funcional que tem como característica possuir a carboxila, tá? Carboxila, que você pode ter essa carboxila representado desta forma, COOH, tá? Ou essa forma expandida que você está vendo aí. A forma condensada, que é a de cima, como a forma expandida, que é a de baixo, tá? É a chamada é a carboxila. Se essa carboxila ela vier na extremidade, como vocês estão vendo, em uma ou nas duas extremidades, você tem o ácido carboxílico. Se vier entre carbonos, tipo H3C, C-O-O, OCH3, tá? Então, se vier desta maneira, ó, desta maneira, isso não é uma carboxila, não é aliás, é uma carboxila, não é um ácido carboxílico. Isso é um éster. Não é ester, não, tá? É um éster. Então, esse é um éster. Por quê? O éster é uma função orgânica que nós vamos estudar um pouco mais à frente, tá certo? Que tem a carboxila entre carbonos. Entre. É a mesma história da carbonila, tá? Quando está entre carbonos, a gente chama de éster, que é o próximo que vamos estudar. Quando está na extremidade, não é éster, tá? Porque na verdade o aldeído parece a adeilton, né? E o éster parece ester, mas não é, não, é éster, tá certo? Tem um acento agudo aí, éster. Então, é o seguinte, você tem a carboxila, né? São os grupos carboxílicos, tá? Os grupos carboxílicos. Então, você tem a carboxila ligada à cadeia principal nas extremidades, tá? A nomenclatura, como é que você vai chamar o composto? Vai ser prefixo mais infixo mais oico, tá? Prefixo mais infixo mais oico, tá? Então, vamos ver como é que vai ficar essa nomenclatura do primeiro à esquerda. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho um carbono, dois, três, quatro carbonos. Professor, precisa numerar? Não. Se não tiver nenhum radical, começa à esquerda, não precisa numerar, ok? Não precisa, porque você não vai precisar de numeração. Então, nesse caso, eu tenho quatro carbonos, seria... Ah, uma outra coisa que eu esqueci de falar para vocês. Obrigatoriamente, antes de escrever isso aqui, ó, antes de escrever isso aí, você tem que colocar na frente ácido, a palavra ácido, porque são ácidos carboxílicos, são ácidos orgânicos, tá? Porque você tem ácidos inorgânicos, que é o ácido sulfúrico, ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido fluorídrico, ácido nítrico, esses são inorgânicos. Os ácidos orgânicos, certo? Tem ácidos a partir de outras substâncias, mas um deles, bem conhecido, né, o mais conhecido é os ácidos carboxílicos. Então você tem que colocar a palavra ácido na frente. Professor, se não botar tá errado? Tá errado. Em termos de nomenclatura, tá errado. Tá certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar a palavra ácido. Então são quatro carbonos. But, só ligações simples entre carbonos. Certo? Mais a palavra, o sufixo que representa o ácido carboxílico, que é o óico. Então fica aí, ácido butanoico, tá? Ácido butanoico. Nesse outro à direita, aí é obrigado a escrever, sim, a numeração. Por quê? Porque você está vendo que tem um radical, então é um, dois, três, quatro. No carbono 3 você tem um metil. Então tem que colocar o nome do radical. Só que sempre na frente, como eu já falei, mesmo tendo radical,
tem que vir primeiro a palavra ácido, que às vezes a gente até abrevia, fica assim, AC ponto, tá? A gente até abrevia, em vez de colocar a palavra ácido, coloca AC ponto, tá? Mas aí ele fica ácido, aí 3 metil, aí são 4 carbonos, but, ligações simples, an, tá? Sufixo oico. Então fica ácido 3-metilbutanóico. Aí você vai dizer, mas professor, e não precisa colocar a numeração do ácido, não, do oico? Não, não precisa, porque obrigatoriamente ele vem na extremidade. Então não precisa colocar. Tá? Alguma pergunta até aí, pessoal? Não? Posso seguir? Então, tranquilo. Vou fazer a limpezinha aqui e vamos seguir. Então, aí vocês estão vendo uma formiguinha bonitinha, né? Então, a formiga, ela produz um ácido também, certo? Que é conhecido como ácido fórmico, porque vem da formiga. Vamos ler esse textinho. Diz assim: o vinagre é o ácido carboxílico mais conhecido, tá? Usado como tempero, constitui uma solução de ácido acético. Ó, o ácido acético, C dupla O, H. Esse é chamado comercialmente de ácido acético, tá? Ácido acético. O nome oficial dele, como tem dois carbônicos, é ácido só ligações simples an mais oico. Então, o nome oficial dele é ácido etanóico. O nome usual ou comercial dele é ácido acético, tá? Aí você diz, professor, e por que vinagre? Vinagre é o nome comercial e o vinagre não é o ácido acético, tá? O vinagre é uma solução de ácido acético. É uma solução de ácido etanóico, certo? O vinagre que nós compramos para temperar a comida, ele não é ácido acético. É uma solução. Se eu não me engano, a 5% de ácido acético. Mais do que isso, ele fica muito ácido e vai causar problemas estomacais, vai causar incômodo, tá? Mas geralmente o pH dele, certo? É um pH um pouco mais alto do que o normal. Não um pH muito baixo. Porque quanto o pH for menor, mais ácido ele é e mais problemático. Assim, corrosivo ele é. Então ele não tem um pH muito ácido, não tem um pH muito baixo, tá? E é uma solução. 5% de ácido acético. Significa o quê? Que em 100 ml de vinagre, eu tenho 5 ml de ácido acético e o restante é água. É uma solução, tá certo? Outro ácido é o ácido benzoico. O ácido benzoico, você vai ter o anel benzênico, certo? E aqui você tem C dupla O, OH, tá? Isso é o ácido benzoico. Esse ácido benzoico também pode ser chamado de fenilmetanóico, tá? Fenilmetanóico, ácido fenilmetanóico. Mais conhecido como ácido benzoico, porque se você observar isso que eu estou circulando, isso aí é um benzil, tá? É um benzil, é o radical benzil. Então, como é um ácido acético com radical benzil, é o ácido benzoico, tá? Usado para conservar o alimento. E a formiga, né? A picada da formiga, o veneno expelido pela formiga, você tem o ácido fórmico, certo? Ácido fórmico. Que danado é isso? Ácido fórmico.
tá? Você vai ter o ácido acético mais simples, certo? É esse aqui, ó. HC dupla O, OH. Este é chamado de ácido fórmico, que é o ácido liberado, expelido pela picada da formiga. Aquela picada fica ardendo, que incha, tá? Ali é causado pelo ácido fórmico, tá? E o nome oficial, como só tem um carbono, ele vai se chamar ácido, como só tem um met, ligações simples mais oico, então ele vai ser chamado de ácido metanóico, tá? Ácido metanóico. Ácido metanóico é o ácido fórmico, tá? Conhecido como ácido fórmico. Alguma pergunta, pessoal, até aí? Então vamos lá. São muitas informações, mas muitas informações importantes, empolgantes e que vocês vão aprendendo aos pouquinhos. Então, dependendo do número de carbonilas, né, de grupo carbonila presente, carboxila, na verdade, só corrigindo, isso aqui não é grupo carbonila, é grupo carboxila, certo? É grupo carboxila, não é carbonila. Classificam-se em, tá? Então a gente vai ter a seguinte classificação aí. Então, nós temos monoácido ou nós temos diácido, tá? A diferença do monoácido para o diácido é que o monoácido você tem apenas um grupo carboxila e o diácido você tem aí dois, né? Duas carboxilas, tá certo? Agora, você tem, professor, então quer dizer que eu posso ter um triácido também? Não, não tem, porque só tem duas extremidades. Como é que você vai ter um triácido? Tá certo? Você, falando de extremidade, você vai ter dois: monoácido e diácido. Monoácido tem um grupo ácido, diácido tem mais. Agora, você tem compostos maiores, cadeias maiores, que vão possuir, sim, mais grupos ácidos, certo? Aí isso não recebe nomes específicos como nós conhecemos, seguindo essa regrinha básica que nós estamos vendo. Aí eu falo por exemplo, compostos orgânicos mais avançados. São chamados de macromoléculas, tá bom? Aí, nesse caso, sim, você vai ter mais radicais, mais grupos funcionais. Você vai ter função mista, você pode ter no mesmo grupo uma acetona, um ácido carboxílico, um éter. Você vai ter ou um álcool, um fenol, dentro da mesma função. A gente vai ver mais na frente, quando fizermos o estudo de todas as funções, e a gente vai ver a função mista, que são várias funções dentro do mesmo composto, tá certo? Então, é ácido etanóico, porque você tem dois carbonos, et, só ligações simples an, e carboxilaóico. Esse outro que tem dois, ácido etanodioico. Lembra do que eu falei? São dois et, só ligações simples an, tá? O O é o termo de ligação, di, porque são duas carboxilas, e oico, porque é carboxila, tá bom? Então, ácido etanodioico. Eu poderia escrever outro, por exemplo, eu poderia ter assim, ó. Vou escrever desta maneira, tá? E aqui eu tenho dupla O, OH, e aqui dupla O, OH. Eu tenho também um diácido aí. Tem quantos carbonos? Um, dois, três, quatro, cinco. Precisa numerar? Não, não precisa numerar. A carboxila está na extremidade, não precisa numerar. Estou numerando só para você saber a quantidade de carbono, somente. Tá certo? Mas você vai colocar? Não, não vai colocar. Tá certo? Então, o nome desse é ácido, são cinco pente, só ligações simples, certo? O termo de ligação, O, então, pentano. Como são duas carboxilas, di, e o sufixo óico. Então, ácido pentanodioico, tá? Ácido pentanodioico, porque você tem duas carboxilas. Então, duas carboxilas, ácido pentanodioico. Beleza? Então, vou apagar e vamos adiante. Então, ó,
Aí a nomenclatura, como eu já falei, né? Ácido, mais o prefixo, que é a quantidade, mais o infixo, que é an, in, dien, como a gente já viu, e mais óico, né? Como vimos, ácido etanóico, ácido etanodióico, tá? Esse é o ácido fenilmetanoico. Lembra que eu disse a vocês? Porque o fenil, se a gente está vendo a nomenclatura oficial, né? Nomenclatura oficial, a cadeia principal é só essa aqui, só o carbono. Isso daqui é o radical fenil, tá? Então é fenil mais met, an e óico. Então fenilmetanoico. Agora, quando a gente vai ver o nome usual dele, aí a gente vê esse aqui, ó. Esse é o benzil, como é um ácido, né, carboxílico, então fica ácido benzoico, tá? De ser benzil passa a ser ácido benzoico, ok? Então, o ácido, né, grupo de origem mais rico. Então, nós temos, por exemplo, o ácido metanóico é chamado de ácido fórmico, vem de origem latina, né? Do latim, origem latina não, do latim. O ácido etanóico é chamado de ácido acético, o nome usual dele, também vem do latim. O ácido fenilmetanóico é ácido benzoico, que é através de uma erva, né? Benjoim é uma erva. O ácido etanodioico é o ácido oxálico, vem do grego, tá? É o ácido oxálico, é o ácido etanóico. Oxálico é o nome usual dele, né? Comercial também, ok? Então, encontrados em algumas formigas, sendo causador de irritação, como eu já falei, provocado pela picada, é extraído a partir do ácido cianídrico ou a partir da síntese do monóxido de carbono, é utilizado na indústria como fixador para corantes e medicamentos para reumatismo e no combate de ácaros, certo? Tudo isso é a partir do ácido fórmico, tá? O ácido fórmico, você sabe que também é chamado de ácido metanóico, tá? Então, essas são algumas características e utilizações do ácido fórmico, tá? Esse aí é o ácido etanóico, né? O ácido acético, que nós conhecemos ele através do vinagre, que eu já deixei claro para vocês que o vinagre ele não é o ácido acético puro, é uma solução, no máximo a 5%. Tem vinagres mais especiais que você tem uma quantidade a mais, tá? De vinagre, certo? O vinagre, né, o ácido acético, ele pode ser produzido através de bactérias fermentadoras, chamado de acetobactérias, né, ou acetobacter, são bactérias acéticas, em que assim, você tem as bactérias fermentadoras, os micro-organismos fermentadores. Então, ele consome açúcar e excreta e libera álcool. É assim que a gente produz o álcool, né? Por exemplo, da cana-de-açúcar, ou aí vai ser produzido a cachaça, o uísque e tal. Como a gente pode ter também as bactérias fermentadoras produtores de vinho, né? Que aí consomem a fruta, tá certo? Como a uva consome o açúcar da uva e aí libera o álcool, que a gente tem um vinho, tá bom? Então, isso você tem a partir de bactérias fermentadoras. É um processo de fermentação. A partir do momento em que esse processo, você tem um processo, vamos ver produção de vinho. O vinho ele é produzido em ambiente fechado, sem oxigênio, certo? Por que sem oxigênio? Porque as bactérias fermentadoras, elas são anaeróbicas. Elas não precisam do oxigênio para se manter vivas. Elas vivem tranquilamente no ambiente com gás carbônico. Então, são anaeróbicas. Elas não precisam do oxigênio. Tá certo? E tem que ser mantido fechado. A produção é anaeróbica. A partir do momento em que, por descuido, por algum incidente, a produção do vinho entra em contato com o oxigênio, o que é que acontece?
ocorre uma proliferação de bactérias aeróbicas, quer dizer, que se reproduzem a partir de um ambiente com oxigênio, tá? E que bactérias são essas? São bactérias acéticas. Então, o que é que elas fazem? Elas vão consumir o álcool presente no vinho, pronto, e transformar este álcool em ácido etanóico. Vai transformar o vinho em vinagre. Como é que você pode ver isso acontecer? Por exemplo, o cara vai lá em casa, abre uma garrafa de vinho, aí toma e deixa uma parte, tampa e deixa lá guardada de novo, na geladeira ou então em um ambiente qualquer. O que é que vai acontecer? Como ele abriu, o fato de abrir, existe no meio ambiente, uma pequena quantidade, mas existe, de bactérias acéticas, como vários outros micro-organismos, tá? E aí o que é que vai acontecer? Elas, com o ar, elas vão entrar, pela abertura, elas vão entrar, e ao entrar, vão começar a consumir o álcool presente no vinho e vão transformar esse álcool em vinagre. Aí depois aí de uma semana, aí dias, um mês, aí o cara lembrou que tem uma garrafa de vinho que abriu e foi lá tomar. Ele com certeza vai sentir o gosto diferente, um gosto mais forte, certo? O gosto é próximo ao vinagre, certo? Eu não sei se vocês já viram que tem lá vinagre de maçã, vinagre de álcool, certo? Então, por que vinagre de álcool? Porque o vinagre você tinha a partir da cana-de-açúcar, a cana-de-açúcar ela foi consumida, quer dizer, antes dela ser parte desse álcool da cana-de-açúcar, ele não foi destilado e o que não foi destilado foi transformado em vinagre. Por isso que é vinagre de álcool. Agora, vinagre de maçã é porque foi feito a partir da maçã. Pegou a maçã, fez fermentar, só que fermentou em um ambiente aberto e aí produziu vinagre a partir do álcool da maçã. E aí vai, consequentemente, o vinagre de outras substâncias, tá certo? Então, utilizado na alimentação, o ácido acético é também utilizado em lavanderias para a fixação de tecidos, certo? No caso, o ácido acético diluído, tá? Então, ele quer fixar a cor no tecido. Então, por exemplo, vai lavar roupa e não quer que essa roupa, com o tempo, fique desbotada. Então, na água que vai lavar a roupa, coloca um pouco de vinagre. Isso evita que haja perda de tinta, certo? Do tecido lá da roupa. Ok? Pessoal, eu sei que a gente já faz mais um pouquinho de 10 horas. Eu vou só concluir, tá certo? Também, Lucas. Também. Ajuda. Só que o vinagre ele é mais eficiente porque ele é líquido e ele não vai atrapalhar a ação do sabão, né? Ele não vai atrapalhar a ação da saponificação, do sabão. Se você colocar sal, o que é que vai acontecer? Vai diminuir a saponificação. Quanto mais sal se coloca, ou se coloca sal, diminui a capacidade de saponificação, não em sabor. É por isso que, por exemplo, se você vai lavar uma roupa em João Pessoa, você vai ver que a produção de sabão é bem intensa. Se você pegar o mesmo sabão e for lavar a mesma roupa aqui em Campina Grande, você vai ver que não ensaboa tão bem como em João Pessoa. Isso significa dizer o quê? Que a água de Campina, ela é mais salobra, ela tem mais sais do que a água de João Pessoa. Por isso que ensaboa melhor em João Pessoa do que em Campina Grande. Até mesmo quando você vai lavar o cabelo com shampoo. Se você vai lavar o cabelo com shampoo em Campina, você muitas vezes acaba tendo que colocar mais shampoo do que se você for colocar em João Pessoa. Em João Pessoa, você coloca um pouquinho e você já ensaboa bem o cabelo. Em Campinas, não, você tem que colocar mais, porque a água daqui é salobra, tá certo? Aí é por isso que tem algumas pessoas, certo? Que tem maior preocupação em relação a isso, maior besteira, né? Então, o que acontece? Tem pessoas que lavam o cabelo com água mineral para ensaboar melhor, certo? Pronto, também, Esther. De Pernambuco também. Tá? É porque assim, depende do local para local. Porque depende do local onde você tem a água. O solo
de Campina, como de vários outros locais, ele tem mais sal no solo. É um solo mais salino. Tá? Então, por isso, a água, quando corre, arrasta esses sais, dilui, certo? E, consequentemente, você tem uma água mais salobra. Tá? Aí é contigo, viu, se tu vai tomar água da torneira ou não, né? Faz a hidratação completa. Então, só para terminar, o ácido acético pode ser obtido por oxidação do ácido etílico, né? Você tem a produção do ácido etílico, como eu já falei, da cana-de-açúcar, aí ocorre o processo de oxidação, quer dizer, o consumo do álcool pelas bactérias acéticas, e você tem a produção de ácido acético, né? A outra é você pegar o álcool puro, já pronto, que não vai ser consumido por é, bactéria nenhuma, mas você passa por uma reação de oxidação, coloca o oxigênio força o oxigênio, né, no álcool, e aí ele se transforma em álcool, deixa de ser álcool etílico e passa a ser ácido álcool etanóico, tá bom? Uma ou outra é a partir do álcool do metanol, certo? Que na verdade o álcool etílico ele vai gerar ácido etanóico, que é o vinagre, né? É o ácido acético. Não é o vinagre, porque o vinagre é a diluição, como eu já falei. Só que se você fizer a oxidação a partir do metanol, você vai produzir ácido metanóico, você vai produzir ácido fórmico, certo? Só que aí também tem outro processo. Você pode produzir, a partir do metanol, ácido metanóico, que é o ácido fórmico, ou você pode ter uma mudança na reação e você pode pegar o metanol, produzir ácido metanóico, e esse ácido metanóico passa por um processo que ele quebra a molécula, certo? E se transforma um ácido metanóico acontece o processo em que libera acontece um processo em que libera hidrogênio, né? Pelo processo de hidratação, você tem a formação do ácido etanóico, por um processo de hidratação. Então, a partir de derivados também de petróleo, nafta, butano, mas é um processo mais específico do indústria, mais, digamos assim, mais, como é que eu poderia dizer? Um processo mais bem elaborado, tá bom? Então, o ácido acético pode produzir o quê? Acetato de vinila, que é um plástico, é o PVA, tá? Pode ser a partir do ácido acético. Ele é usado para produzir esse tipo de plástico, PVA. Pode ser produzido anidrido acético e cloreto de acetila, que são importantes sínteses orgânicas utilizadas na indústria. Acetato de celulose, que são fibras têxteis, né? São fibras artificiais, tá certo? Ésteres, a partir você tem do ácido acético, pode ter um processo de perda de água, né? De desidratação, e essa desidratação vai produzir um éster, que é a próxima função que nós vamos estudar, tá? Como solventes, né? São solventes, são essências que você tem ésteres, a gente vai ver que ela tem característica de ter sabor, de ter odor específico. Tá? Então, por exemplo, o cheiro e o gosto da maçã é a partir de um éster. O cheiro e o gosto da banana é a partir de um éster. São muito importantes, tá bom? Então, outro importante uso dos seus derivados, né, é a produção de filtro protetor solar, certo? Ou bloqueadores solares, também a partir de ácido acético. Odor é uma característica dos ácidos carboxílicos, né, com um ou dois, de 1 a 12 carbonos, os monocarboxílicos possuem odor desagradável, certo? O ácidos caprínicos, assim, tá? É o cheiro de bode. Esse cheiro de bode, cheiro do bode, certo? É o cheiro causado por um ácido carboxílico, né? Quando possuem 10 ou mais carbonos, eles já são sólidos, são poucos voláteis, quer dizer, não evapora facilmente, e esse cheiro ele não passa a ser tão perceptível, já que ele está na forma sólida, né?
com um ou dois carbonos, o cheiro chega a ser irritante, certo? Se você pegar, por exemplo, o ácido acético puro e for dar uma cheirada, meu amigo, você chega, sai lágrimas dos olhos. Então, irritante que é o cheiro. Então, de tanto que irrita o olfato, lacrimeja, tá? 6 a 10 são exalados pelos caprinos, como eu já falei, que é o famoso cheiro de bode. Então, aí, nós concluímos nosso conteúdo, tá certo? Espero que vocês tenham aproveitado bastante esse conteúdo e ficamos por aqui.